O jornalista Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia, acompanhou esta visita que resultou em apelos de justiça social e de diálogo interreligioso. Otávio, obrigado por estares aqui uma vez mais entre nós. Este acompanhamento foi feito a cada passo que esta visita se ia concretizando. Não estiveste a acompanhar nos países em concreto, mas aqui, a nível da redação de notícias na agência Eclésia, foi realmente uma viagem para dar expressão a um sofrimento e a situações de injustiça que habitualmente são ocultadas nas agendas internacionais da comunicação. Sim, eu começaria por aí, por dizer que há várias mensagens fortes. Nós tivemos a oportunidade de passar agora um bocadinho a revista. Não podemos dar mais detalhes porque a questão técnica foi complicada. Efetivamente, a transmissão chegou com vários cortes. Isso só por si já é um sinal, não é? Da forma como se vive também naqueles países. O som chegou com muito pouca qualidade, havia várias mensagens fortes do Papa que, enfim, convido as pessoas a irem ler no nosso portal, porque talvez seja um bom complemento a esta reportagem. Agora, o que é indubitável é que o Papa levou uma agenda muito própria e muito específica que queria para esta viagem. E, desde logo, a gente tinha feito uma projeção do que ela seria e acho que acertámos no essencial. Desde logo, isso que estavas a dizer, era uma chamada de atenção para um conflito escondido. Ele, na República Democrática do Congo, usou a palavra genocídio. Há uma mortandade, um homicídio planeado de determinadas pessoas para explorar os recursos naturais dos locais onde elas vivem. Isto é absolutamente terrível. O Papa insistiu muito nessa ideia, insistiu muito na ideia da maior crise de refugiados em África, no Sudão do Sul, não é em termos de quantidade, mas é em termos de proporção da população. Um país que tem 11 milhões de habitantes, mais de um terço são refugiados ou deslocados internos. Seria em Portugal 3 milhões e pouco de pessoas que viviam fora das suas casas. Isto é uma proporção assustadora e que tem acontecido, como tu dizes, com absoluta indiferença dos mídias ocidentais, sobretudo. E, ao que parece, os mídias ocidentais podiam ter dado um bocadinho mais eco a esta viagem do Papa. Eu questiono os interesses e agora acho que vamos ao foco da questão. Os conflitos na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul mantêm-se porque há venda de armamento de países ocidentais ou das grandes potências, não digo que sejam todas do Ocidente, mas das grandes potências mundiais que vendem armamento às partes em conflito. Nem o Sudão do Sul, nem a República Democrática do Congo têm fábricas de armas. E esses grandes poderes estão mais preocupados em que não faltem munições do que propriamente em que não faltem alimentos a estas populações. Isso só por si diz muito quais é que são as prioridades. E, naturalmente, essas prioridades não entram com a agenda do Papa Francisco. Não me surpreende particularmente que tenha havido esta quase, honra seja feita, houve algum acompanhamento até dos canais portugueses dos momentos essenciais, mas ou por dificuldades técnicas, mas eu não sou tão ingênuo a esse ponto, ou mesmo por interesses que estão por trás das guerras, que vão alimentando as guerras em África. Aquilo que o Papa vai dizer a estas pessoas e, sobretudo, o que vai dizer aos responsáveis internacionais por alimentarem estas guerras, não convém que passe. E o programa da visita papal não se poupou esforços, houve a ocasião para os próprios refugiados e perseguidos e aqueles que sofreram falarem de viva voz, portanto ele deu rosto e voz a estas situações. É um dos momentos há dois momentos muito impressionantes. Vou começar por um mais positivo, se calhar, para que também não fique uma imagem excessivamente negativa da viagem. Na República Democrática do Congo estiveram milhões de pessoas nas ruas a acompanhar o Papa. São imagens de um entusiasmo absolutamente impressionante. Eu devo dizer que é provavelmente das viagens, a par com as Filipinas, eventualmente, e a JMJ no contexto específico que tem, em que se sentiu mais a emoção da população por acolher o Papa Francisco. Isso foi muito vincado nele, na forma como ele reagiu.
A viagem do primeiro dia no Congo, de 25 quilómetros do aeroporto até Kinshasa, até o centro da cidade, foi acompanhada constantemente por pessoas na rua. A primeira missa teve mais de 1 milhão de pessoas a participar. São números impressionantes de entusiasmo. Era um povo que há mais de 30 anos não estava com o Papa. No Sudão do Sul, que é a primeira vez que vai o Papa, apesar de todas as dificuldades que existiram, estiveram sempre milhares de pessoas com ele. Agora, voltando à questão, impressiona muito ouvir os testemunhos de violações, de canibalismo forçado e de outras quantidades de atrocidades que foram feitas contra aquelas pessoas do leste da República Democrática do Congo, onde a guerra é alimentada em função da exploração mineira. E o Papa ficou bastante comovido, isso foi evidente. Qualquer pessoa que estivesse a ouvir aqueles testemunhos ficaria comovida, a não ser que enfim, tenha sentimentos um bocadinho estragados. E sobretudo, o gesto final de promover um discurso de perdão e reconciliação. Isto aconteceu-nos, nós não queremos ficar presos desta violência, nós queremos que o próximo capítulo da vida do país seja um capítulo de paz e de reconciliação. Isso foi muito impressionante. É o facto de também esta visita, e particularmente no Sudão do Sul, estarem três líderes religiosos cristãos, não é? Acaba por dar uma imagem também de sintonia e de alinhamento, ao fim e ao cabo. É um momento histórico, obviamente, que o Papa já esteve em viagens com outros responsáveis cristãos, sobretudo do mundo ortodoxo. Agora, estamos a falar do líder da Igreja Anglicana, do líder da Igreja da Escócia, que é uma igreja presbiteriana, que vão juntos ao Sudão do Sul deixar uma mensagem muito clara, eu diria que não só para aquele país, mas para os cristãos de África. O catolicismo, o cristianismo, agora, para ser mais justo, tem de saber comportar-se como um bloco nas questões da guerra. E esse bloco tem de empurrar a população em direção à paz, não em direção ao tribalismo, às fações, à rejeição. E isso é uma mudança radical de cultura, de mentalidade, da forma como as pessoas olham umas para as outras, e para que, em primeiro lugar, reconheçam, é uma mensagem que o Papa tem repetido insistentemente, reconheçam no outro, não um membro da tribo X ou Y, mas um irmão e uma irmã como filhos do mesmo Deus. E isso é um movimento interno que tem uma enorme consequência social. O fim deste esbatimento de fronteiras muito definidas em quem é que é o bom, quem é o mau, quem é o amigo, quem é o inimigo, para caminhar por uma paz social alargada, em países como, por exemplo, o Sudão do Sul, que é independente desde 2011 e que nunca encontrou verdadeiramente o rumo de paz até hoje, é absolutamente fundamental. Que essa mensagem tenha sido repetida por 3 líderes cristãos num país em que a independência foi muito alimentada por movimentos cristãos, a independência face ao Sudão, que é de maioria islâmica, ou seja, como identidade nacional, o cristianismo surge como um elemento de referência. Mas tem de ser um elemento de referência não apenas de distinção dos outros, mas de caminhada em conjunto para a paz. Claro, era um país até quase geograficamente dividido, segundo a influência de várias sensibilidades cristãs. Isto para todo o continente africano, também esta sintonia ecuménica é muito importante para o crescimento do cristianismo que está a crescer a olhos vistos e com uma grande força. Eu aí olho com alguma delicadeza para a matéria, porque há vários movimentos cristãos, alguns que são mais agressivos na sua forma de anunciar a mensagem. O Papa fala muitas vezes contra o proselitismo e é bom explicar que o proselitismo vai na base ou do engano ou da contrapartida para que as pessoas se convertam. Não é a dinâmica missionária no sentido tradicional e histórico. É algo mais complexo. Há movimentos que trabalham na base do proselitismo muito agressivo e o que o Papa diz, o que os líderes cristãos dizem é que esta tradição ecuménica de diálogo e trabalho em conjunto pela paz, pelo bem social, é algo que deve unir todos os cristãos do continente, até para uma afirmação maior das suas possibilidades de futuro, que é uma coisa que neste momento não existe. Muito bem, Otávio, muito obrigado por esta partilha e certamente na Agência Eclésia continuamos a acompanhar o caminhar da Igreja nestes países. Claro, agora já não está lá o Papa, mas certamente os efeitos da sua passagem perduram. Obrigado por ter estado aqui connosco.